Bom dia, amigos e amigas, senhores. O interessante é que eu fico olhando algumas pessoas e aí eu vou falar de uma situação aqui, mas sem citar nome. Ontem, não lembro agora quando, alguém falou assim: você fez um cursinho de teologia para poder ficar dando palpite, dando opinião, para poder querer ensinar pra gente Bíblia. Senhores, olha, eu acredito que meu cursinho não foi cursinho de teologia não, né? E outra coisa, quem disse que tem que fazer cursinho de teologia para a palavra da Bíblia? Quem disse que tem que fazer cursinho de teologia para entender um pouquinho mais de doutrina? Querendo ou não, aceitando ou não, eu caminho dentro do ambiente religioso católico há mais de 25 anos. Há mais de 25 anos. Tudo bem, eu não sou um exemplo de cristão para ninguém e nem posso ser, porque os meus pecados são vergonhosos e não posso nem citar aqui, senão o pessoal vai se escandalizar. Nem sou exemplo de santo para ninguém, nem quero ser. O exemplo principal tem que ser Jesus de Nazaré. Aí outro dia, não, que você estudou um pouquinho mais, acha que sabe mais do que a gente. Senhor, eu não sei nada. Paulo falava sobre a questão da teologia, né? A letra mata e o espírito vivifica. Ter toda a teologia do mundo se não houver o amor. Paulo também fala sobre isso. Não adianta eu ter todos os bacharelados, doutorados, mestrados, falar diversos, milhares, idiomas, se não houver respeito e defesa da vida. E aí às vezes as pessoas acham que a gente, por ter estudado um pouquinho e um pouquinho só, essa é a verdade, a gente ter estudado só um pouquinho só, a gente também tem resposta para tudo. Não temos. Não temos. Também tem muito daquilo também que eu não sei, que eu às vezes nem entro no mérito para evitar que eu fale besteira. E às vezes tem coisa que eu acho que eu sei, que eu comento, que não deveria nem ter dado opinião. É assim que é a vida. Não existe mais ou menos. Somos todos iguais. 7h55 da manhã, estamos ao vivo aqui, como podemos ver, Nova Iguaçu com 38 casos de coronavírus, Japeri com um caso, Mesquita com um caso. Hoje nós estamos indo trabalhar, o pessoal fala: mas você vai trabalhar, então você... Aí fica olhando o discurso, dessas pessoas: o presidente falou para trabalhar e você é contra ir trabalhar. Senhores, é diminuir o fluxo de pessoas na rua. É diminuir o fluxo de pessoas na rua. Agora, da formação teológica, não é a teologia que me capacita, não é a formação acadêmica que me dá capacidade, mas é a vontade, é o desejo, além de mais nada, a certeza de que a gente tem que anunciar aquilo que Deus manda, Deus quer. Aquilo que a doutrina da igreja, no caso quem é católico, pede. Não adianta o jejum do Bolsonaro, o jejum que ele determinou que se fizesse, aquele jejum que ele falou: não, tem que fazer o jejum porque, também como é que é fazer jejum bom, para certos. Não estou dizendo que eles são eu, ou que eles são piores do que eu. Há de ter respeito pela vivência, pela experiência, pela participação. Mas não tem como a gente daquele, minha mãe com 8 criou mais de 12 pessoas. A minha mãe tem uma sabedoria fenomenal em lidar com o povo. E sabe quantos cursos ela fez? A maior faculdade de todas. Ela vive há 80 anos. Ela não sabe somar letras como eu somo. Ela não sabe muita coisa, mas a sabedoria que ela tem de vida. E aí vamos nós, olhando para esse contexto de vida, olhando para essa realidade em que a nossa vivência, da sabedoria da minha mãe de criar 10 filhos, a sabedoria da minha velha mãe em trazer para mim tudo aquilo que ela viveu na infância, que ela cresceu no Nordeste brasileiro, traz para nós
essa certeza que não é nos livros somente, não é só nos cursos, nas formações, que muita gente faz questão de exibir, que temos a graduação necessária para poder ensinar, para poder formar. E olhando para o Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus 26, né, quando Jesus ele está indo, né, está na ceia, e Judas sai de forma egoísta e sorrateira para entregar Jesus. Quando Jesus é questionado, é colocado, e ele fala essa frase, né, que tem que fazer, faça logo. A gente se pergunta até que ponto a gente de verdade está vivendo o Evangelho. A gente se interroga e de verdade até que ponto somos verdadeiros cristãos. A gente tem muita dificuldade em reconhecer às vezes que nós estamos armando contra Jesus. A gente fica preocupado às vezes em coisas que são supérfluas. Ficamos preocupados em estar, em trazer para nós, às vezes, algumas coisas que não procedem. A gente quer resultados imediatos. A gente quer colocar Deus como nosso empregado. Judas, no Evangelho de hoje, Jesus fala que era melhor não ter nascido. Sabe como Judas é tratado no Nordeste brasileiro? Primeiro cão dos infernos. Interessante é que o Evangelho de hoje, quando Judas procura os donos de gado e gente, os religiosos do seu tempo, para entregar Jesus, ele simplesmente ele está preocupado com o resultado imediato, com o resultado automático. Jesus vai ser vendido, vai ser colocado em saia justa, e ele vai resolver o problema, vai dar solução para aquela dificuldade que eu tenho. E às vezes nós somos assim. Nós queremos colocar Deus em saia justa, queremos colocar Deus como nosso empregado, queremos que Deus seja nosso garçom, sabe? Manda uma cerveja aí, traz o churrasquinho, e por aí fora vai. E o Evangelho de hoje mostra um Jesus profundamente entristecido por ter que adiantar a sua ceia. Jesus é entregue de forma traiçoeiras por Judas. Ele coloca a sua vida na mão daqueles amigos, e um dos amigos aponta com ele. Quantas pessoas são traídas por amigos, por pessoas de confiança, né? Mas também o Pai Deus, Padre poderoso, o Pai Deus de amor, permite a entrega. Permite a entrega com a finalidade disso, lhe dar o prêmio maior, que é a vitória sobre a morte. Como diz o canto do Exultem, morreu para ressuscitar e nunca mais morrer. Talvez nós precisamos aceitar algumas mortes. Ontem eu li um artigo sobre isso. É preciso morrer algumas mortes para termos alguma ressurreição. Às vezes é preciso aceitar o fim de uma fase da vida.
de um momento de história para poder celebrar uma nova vida. É preciso reconhecer que até aqui você foi. Dali para lá depende de Deus. Nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de perseguição, tempo de luta, tempo que nós estamos aqui preocupados quanto que vamos receber, se é R$600 do dinheiro do governo, ou se nossas empresas, os nossos irmãos que exercem cargo nas empresas poderão pagar o salário que nós precisamos ter. O evangelho de hoje é um evangelho profundamente meditativo. É um evangelho onde a boa nova do reino é colocada para a gente de uma forma assim melancólica. Judas, antes mesmo da ceia, já estava tudo combinado já. Mas a decisão de trair Jesus é uma decisão dele. Deus não obriga ninguém a nada. Nós, às vezes, a Deus, dizer para Deus, Deus, você tem que me dar aquele carro zero. Ou então o contrário, Deus quis assim, eu não consigo comprar o carro zero. Ou então, se acontece alguma violência com a gente, Deus permitiu. Ou se nós, às vezes, somos violentos, intransigentes, grosseiros, mal educados. Porque Deus me fez assim. A escolha é livre. Judas decidiu trair Jesus. A vontade humana, o egoísmo. Judas quis trair Jesus. Judas aceitou trair Jesus. O evangelho de hoje traz para nós essa notícia. Não tem como você viver de outro jeito. Não tem como a gente olhar de outro jeito. Foi uma escolha livre. Judas decidiu. E nós temos que decidir hoje se nós queremos trabalhar e sermos um outro Judas, que negocia a fé, que quer que Jesus seja nosso empregado, ou queremos ser de verdade aquilo que eu falei no início dessa conversa. A preocupação se você tem teologia num curso grandioso, estupendo, ou como eu costumo dizer, meus amigos da teologia pastoral lá no seminário Paulo VI, no curso que a gente fez, não adianta ser teólogo dos livros se não formos teólogos do povo. Não adianta você ter toda a sabedoria, todos os cursos, falar vários idiomas, se não souber trabalhar e não souber estar junto com o povo. Não adianta você ter graduações, mestrados, doutorados, se você não está comprometido com a verdade do Espírito Santo, com a verdade da igreja, com a verdade da Bíblia, com a verdade anunciada por Jesus. Não adianta você querer dizer que sabe com quem você está falando, se você de verdade não souber viver dentro da realidade do povo. Por isso, talvez a gente tenha que aprender de novo. Respirar novos ares. Entender, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de isolamento social, que a maior mensagem que podemos passar do Evangelho não é lá dentro da igreja, não é na live aqui, é no dia a dia, é no trabalho, é na família e, sobretudo, para aquele que nós amamos, que às vezes nós relaxamos no contato, no cuidado e tratamos mal, desrespeitamos nossas mães, nossos pais,
nossos irmãos, nossas irmãs, filhos e filhas, namoradas, esposas. E nós, às vezes, desrespeitamos só por puro egoísmo. Por isso, esse evangelho de hoje, quando Judas negocia Jesus, que nós não podemos negociar as amizades, que não negociemos o nosso respeito e a defesa da vida. Deus nos abençoe e nos ajude. São exatamente agora em nosso relógio aqui, 8 horas e 12 minutos, que Deus sempre nos faça entender esse mistério da vida. Lembrando que estaremos ao vivo junto com a paróquia de Santa Rita de Cássia, em Santa Rita. Se Deus quiser, amanhã, quinta-feira santa, à noite, também estaremos ao vivo junto com a paróquia Santa Rita na sexta-feira, celebrando a Paixão, e no sábado, celebrando o preceito da ressurreição, e domingo na Páscoa. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos faça celebrar a ressurreição nesse tempo de coronavírus. Que os egos dos nossos governantes, seja o presidente, seja o ministro, seja os agentes, né, do Ministério da Justiça, seja os agentes lá do Suprema Corte, o nosso governador, nossos deputados, nossos senadores, os nossos vereadores e prefeitos, não possa se inchar. Eu sou prefeito eleito com 100 quantos mil votos. Eu sou presidente eleito. Não é hora de mostrar quem tem mais voto. É hora de cuidar do povo. É hora de nós também nos cuidarmos. Então não esquece, lavar as mãos, ficar em casa o máximo possível, só sair se houver extrema necessidade, no nosso caso aqui. E também não esqueça de verdade de cuidar de quem você ama. E às vezes cuidar de quem você ama é se afastar nesse momento. É ficar longe. Uma profunda saudade da Mamacilda. Eu a vi no domingo muito de longe, a vi também na quinta-feira. Mas hoje, esses dias têm que ficar um pouco longe. Deus nos abençoe e nos ajude. Também estou com saudade da Maria Clara, né? Maria Clara, minha pequenininha. Saudade de brincar com meus sobrinhos, de botar pilha, Mas vamos aqui. Vamos no Facebook, vamos lá no WhatsApp, vamos lá no YouTube, vamos pela rede social. E louvar Deus pela rede social. Bom dia. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a vocês pela amizade. Nos preparemos para o Tríduo Pascal.